Professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula para vocês e a gente volta com leitura e interpretação de texto. E antes de irmos para a indicação da nossa agenda, vamos para a nossa acolhida. Eu trago para vocês uma poesia chamada Viver Plenamente, que diz assim para vocês, sétimo ano. No arco-íris das asas de borboletas e afinados acordes de canarinhos, na aquarela de orquídea e beleza, no acalanto do piquezeiro e seu ninho, beija-flores e suas rosas aos cochichos, andorinhas se exibindo em rasantes, tela viva do artista, inspiração e capricho, na grande galeria exposta aos amigos errantes. Em cada cena, de afresco uma catarse, pequenos detalhes, plenitude presente. Na simplicidade, riqueza estampada, a nossa fé nasce todos os dias mais contentes. Então, é assim que a gente inicia a nossa videoaula de hoje. E agora, depois desses cabelos todos assanhados, sétimo ano ridão da professora, nós vamos para a nossa indicação da agenda. O que nós temos para a aula de hoje? Pegue aí o seu módulo, sua agenda, comigo, módulo 4, correção, página 40, página 40 a 43, ok? Então, você vai fazer comigo a correção, módulo 4, leitura, página 40 a 43. Comigo aí. Vamos lá, A gente começa com a leitura. Leitura 1, é muito comum nos repararmos. Na aula passada a gente viu a questão da propaganda, Se você já fez... comum ver outdoor, revistas, pedir para a gente observar esses modelos. O consumo exagerado pode ser prejudicial tanto às pessoas quanto ao ambiente. Por isso, devemos ter consciência de adquirir um produto, verificando realmente se precisamos dele. Gente, isso é tão importante, O consumo impulsivo, o consumo sem necessidade. Aí nós vamos aí. Interpretação oral. A interpretação oral, pessoal, é muito importante para desenvolver em vocês habilidades leitoras, tá certo? Essas habilidades, elas influenciarão positivamente na vida de vocês, seja na escrita, seja na fala, tá bom? Então, muitas vezes a comunicação, ela tem problemas, apresenta problemas de comunicação pela falta de leitura, pelo não exercício da argumentação, pela não expressão de opiniões, tá certo? Então, é muito importante que seja feita essa construção. Então, primeira questão, vale lembrar que na interpretação oral você não precisa anotar as respostas, você apenas anota, aliás, não precisa anotar as perguntas, você anota apenas as respostas, não precisa copiar os enunciados, tá certo? No presencial, nós fazíamos a indicação, o pedido para que vocês copiassem, mas aqui não. Então, vamos lá. O que mais chamou sua atenção nesse anúncio? Então, quais são as impressões que vocês tiveram, do que foi exposto no anúncio? O produto ou a marca que está sendo divulgada é o mesmo que você imaginou antes da leitura, Então, o que vocês acham que foi divulgado, Você vai explicar o porquê, se é um produto diferente do que você imaginava. Então, você argumenta, justifica aí nessa sua atividade. Aí a terceira, em sua opinião, como a diversidade é apresentada nesse anúncio, Então, você vai refletir sobre a diversidade presente na imagem, E você vai comparar o cotidiano, tá certo? Aí você vai levar em consideração, as características das pessoas retratadas na imagem, a etnia, a faixa etária, os vestimentos, os acessórios e o motivo pelo qual as pessoas viajaram, tá bom? Então, aí é importante que você organize, Você bota lá interpretação oral, aí depois você bota um asteriscozinho e bota interpretação escrita, para que na hora que eu vá fazer a correção, deixa assim uma coisa em cima do outro, que eu quase não consiga identificar e relacionar, gente, porque dá muito trabalho fazer essa identificação das atividades realizadas, tá certo? Então, por favor, ajude aí a professora. Aí nós temos a interpretação escrita. Na interpretação escrita tem assim, sobre o anúncio publicitário, responda as questões a seguir. A. Quem é o anunciante? A companhia atlética. A quem é direcionado o anúncio, ou seja, quem é o público-alvo? A todas as pessoas, principalmente as que não costumam praticar atividades físicas. Assinale a alternativa que indica o objetivo desse anúncio.
Estimular o público-alvo do anúncio a viajar e promover uma companhia aérea. Estimular o público-alvo do anúncio a usar roupas esportivas. Estimular o público-alvo do anúncio a fazer exercícios e a promover uma academia. Estimular o público-alvo do anúncio a não fazer exercícios. Né? Então, de novo, é para você entender. Estimular, né, o público-alvo do anúncio a viajar e fazer promover a companhia aérea. Será que essa é a intenção? Pensa bem. Né? Não é sair marcando, pessoal, de primeira. Você vai fazer uma análise minuciosa do que aquela questão, né, que esse enunciado lhe transmite. Estimular o público do anúncio a usar roupas esportivas, estimular o público-alvo do anúncio a fazer exercícios e a promover uma academia, estimular o público-alvo do anúncio a não fazer exercícios. Então, a resposta correta, estimular o público-alvo do anúncio a fazer exercícios e a promover uma academia. A imagem é um elemento muito importante em anúncio, é verdade. Primeiro foco é o olhar, né? Pois ela chama a atenção e pode até influenciar na decisão de seu público-alvo de consumir ou não o produto anunciado. A imagem desse anúncio é composta por quantas cenas? Né? Uma cena? 2 cenas? Exatamente, 2 cenas. O que está sendo retratado na cena da parte superior? Né? Uma mulher fazendo atividade física em um aparelho de academia. O que está sendo retratado na cena da parte inferior? Né? Pessoas com diferentes trajes esperando em uma fila no saguão de um aeroporto e uma mulher sendo retirada dessa fila para compor a parte da cena da parte superior, certo? Repetindo, né? A pergunta está localizada na página 41, item C. O que está sendo, né, retratado na cena da parte inferior? Né? Então, você vai dizer, né? Algumas pessoas, vírgula, com diferentes trajes, vírgula, esperando em uma fila no saguão de aeroporto. E uma mulher sendo retirada dessa fila para compor a cena da parte superior. Bom, aí você vai agora para a página 42. Assinale V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas, nas alternativas falsas, em relação às cores de fundo de cada cena retratada. A professora, essa questão é muito simples, né? Ela é muito besta, por assim dizer, na linguagem mais informal. Não é, pessoal. Aqui essa questão ela vai testar a percepção de vocês. Vocês estão atentos realmente? Conseguem identificar as orientações do comando para poder resolver? Olha aí. Os tons quentes, como o alaranjado, foram usados no fundo da cena superior para retratar tristeza e cansaço? Será? Os tons quentes, como alaranjado, foram usados no fundo da cena superior para retratar o calor e o movimento da atividade física. Os tons frios, como o cinza, foram escolhidos para retratar um ambiente alegre e confortável. Os tons frios, como o cinza, foram escolhidos para representar o desprazer e o incômodo de estar parado em uma fila. Né? Então, a gente agora vamos assinalar as verdadeiras e as falsas. O primeiro, em que diz que os tons quentes, como alaranjado, foram usados no fundo da cena superior para retratar tristeza e cansaço, está incorreto. Então, falso. Os tons quentes, como alaranjado, foram usados no fundo da cena superior para retratar o calor e o movimento da atividade física, verdadeiro. Os tons frios, como cinza, foram escolhidos para retratar um ambiente alegre e confortável, falso. Os tons frios, como cinza, foram escolhidos para representar o desprazer e o incômodo de estar parado em uma fila, verdadeiro. Nesse anúncio, foi empregada a linguagem mista, ou seja, verbal e não verbal. A. Contorne a linguagem verbal apresentada no anúncio. Então, você volta lá, aí tem, né? Tire você da sua própria rotina. Esse primeiro do quadro. E lá no cantinho, Companhia Atlética, né? CIA, que é uma logo, né? Então, você grifa. Se o anúncio fosse composto somente por linguagem não verbal, ele teria o mesmo efeito? Não, pois apesar de a imagem compor a ideia principal do anúncio, a linguagem verbal complementa o que está sendo expresso nela. 4. Relacione cada imagem abaixo ao que ela apresenta no anúncio. Então, vamos lá. Logomarca, 7º ano. Logomarca, imagem que acompanha o logotipo ou o nome da empresa, facilitando assim sua identificação. O slogan, frase curta, fácil de ser lembrada, que acompanha o logotipo e a logomarca. E o logotipo,
o nome da empresa composto por letra estilizada sem a composição de imagens. Dito, né, entendido, orientado sobre o conceito, vamos à identificação. Aí nós temos aí, gente cuidando da gente é o slogan. Essa imagem, né, do homem, como se fosse, né, só a imagem, é a logomarca. E a companhia atlética é o logotipo. Aí a gente lembra para vocês que logomarca, se fala muito disso, vamos fazer a logomarca da Semana Cultural, vamos fazer nosso slogan, nosso logotipo, né? Então é importante que vocês saibam, a logomarca é a imagem que acompanha o logotipo ou o nome da empresa, facilitando assim sua identificação. O slogan, frase curta, fácil de ser lembrada, que acompanha o logotipo e a logomarca. E o logotipo é o nome da empresa composto por letra estilizada sem a composição de imagens. Então fica gente cuidando da gente, o slogan, companhia atlética, o logotipo e a imagem, né, só a imagem com uma logomarca, tá bom? A gente vai ir para a página 43. A forma verbal tire, utilizada no anúncio, expressa a ideia de certeza, afirmação, pedido, ordem, dúvida. Veja bem, a forma verbal tire, utilizada no anúncio, expressa a ideia de certeza, afirmação, pedido, ordem ou dúvida. Acertou quem disse pedido, ordem. Assinale a alternativa correta a respeito da linguagem verbal desse anúncio. O texto conversa diretamente com o leitor, ao empregar os pronomes você e sua, e o verbo tire no modo imperativo. O texto se refere somente às pessoas que fazem atividade física, ao empregar a expressão sua própria rotina. Então, correto, o primeiro. O texto conversa diretamente com o leitor, ao empregar os pronomes você e sua, e o verbo tire. Em relação aos recursos de linguagem utilizados no anúncio, assinale V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas. A forma verbal tire foi usada para persuadir o leitor a aderir à ideia? Verdadeiro. No anúncio, a palavra você faz referência ao interlocutor de maneira familiar para aproximar-se dele? Verdadeiro. A forma verbal tire foi empregada no passado? Falso. A relação entre a forma verbal tire e a imagem da mulher sendo retirada da fila gerou humor nesse anúncio? Verdade. Foi empregada uma figura de linguagem para o leitor aderir à ideia do anúncio? Falso. Então, a forma verbal tire, repetindo, foi usada para persuadir o leitor a aderir à ideia? Verdadeiro. No anúncio, a palavra você faz referência ao interlocutor de maneira familiar para aproximar-se dele? Verdadeiro. A forma verbal tire foi empregada no passado? Falso. A relação entre a forma verbal tire e a imagem da mulher sendo retirada da fila gerou humor nesse anúncio? Verdadeiro. Foi empregada uma figura de linguagem para o leitor aderir à ideia do anúncio? Falso. Em que veículos os anúncios publicitários podem ser divulgados? Em jornais. Esses veículos, né, você entenda como veículos de comunicação. Em jornais e revistas, impressos ou digitais, sites, rádios e televisão. Em sua opinião, o anúncio cumpriu o objetivo proposto? Né? Você consumiria o produto anunciado? Né? Por quê? Então, o veículo foi em jornais, revistas, impressas ou digitais, como foi dito, né? Aí ele pergunta aí para você, em sua opinião, o anúncio cumpriu o objetivo proposto? O que é que vocês acham, né? Então, você vai ver se essa persuasão, se essa indicação, ela aconteceu, tá certo? Então, é importante, né, que vocês possam argumentar, possam, né, de uma certa forma, exemplificar com base, né, no que você entender. Aí a gente tem aí, pessoal, o conceito, né, que é sempre muito importante a cada gênero a gente entender um pouco desse conceito. Né? Esse conceito, por sua vez, ele nos dá a possibilidade, né, de reconhecermos, de produzirmos, tá certo? Aí ele diz assim, o anúncio publicitário, ele tem como objetivo promover um produto ou uma marca com fim lucrativo. Né? Veja bem, tem como objetivo promover, né, um produto ou uma marca com fim lucrativo. Apresenta recursos argumentativos,
compostos por linguagem mista, com frases curtas e o emprego de verbos no modo imperativo, a fim de convencer o leitor a consumir o produto. Pode ser vinculado, né, em sites, jornais, revistas, cartazes e em locais públicos, certo? Então, esse é o conceito geral. Mas quais são as principais características do anúncio publicitário, sétimo ano? Né? O anúncio publicitário não é um conteúdo novo visto por nós, mas é um conteúdo que tem especificidade. É um conteúdo que merece uma atenção, que por veicular mais, né, por sempre a gente ter acesso, sempre que a gente sai, sempre que a gente lê, a gente se depara com esse anúncio publicitário. Então, como consumidores, como alunos, é importante que a gente tenha esse senso crítico também. Mas mais do que isso, que a gente possa, né, reconhecer as suas características. Aí nós temos aí um caráter comercial, a linguagem verbal e não verbal. Ele pode ter a linguagem verbal, ele pode estar apresentado por palavras, mas também não. A imagem pode dizer tudo na situação comunicativa. Aí caberá a você escolher e dizer se ele cumpre com seu papel comunicativo. Uma linguagem simples, textos relativamente curtos, né? Textos persuasivos e atrativos, humor, ironia e criatividade, verbos no modo imperativo, figuras e vícios de linguagem. Né? Então, né, a gente vai analisando, né, essas características. Mas se ele tiver que aparecer em um contexto, como seria? Geralmente ele pode ter o título, que é um dos elementos que mais chama a atenção do público logo no primeiro contato, né, com o anúncio publicitário. O título chama muita atenção do que ele vai falar. A imagem, né, essa imagem, por sua vez, ela pode ser opcional. A imagem é o conteúdo, né, que vai ilustrar o que a empresa quer vender, seja através da fotografia ou do vídeo. Né. Vai ter o próprio corpo do texto. Aí entendem que nesse corpo do texto estimando vale a criatividade, vale o bom humor, né, vale a desenvoltura, vale a clareza das informações a serem informadas. E também tem a identidade visual. Essa identidade visual ela é colocada, né, na características do anúncio publicitário como uma opção, né, de apresentação, tá certo? Qual seria o recurso mais atrativo para se produzir um anúncio, né? Aí é aquilo que a gente já viu. Você vai criar um slogan, um produto, você vai fazer uma indicação, né? E você vai ter várias situações. Agora, por exemplo, nós temos o período Black Friday, né? Onde todo mundo, né, faz essas promoções. Vamos dizer que promoção pela promoção. Como seriam dicas imbatíveis para fazer promoção e alavancar as vendas, né? Como seria, né? Seria, né, primeiro, um título, deixar bem claro que estaria em promoção. Confere? Depois, oferecer o valor ao cliente. Né? Só em você dizer que ele está com baixo custo, que não é o mesmo, já chama a atenção do cliente. Ficar atento, né, ao calendário de divulgação, aos prazos previstos. Lembrar que toda promoção deve ter prazo, a gente está dizendo. Montar uma estratégia de divulgação, né, dessa promoção, certo? Aí, primeiro você define, né, o objetivo, o público, né, aí bota o título, o valor, o que ele busca, ao calendário, as melhores datas, essa data de final de ano é muito boa. Você vai valorizar os clientes fiéis, vai relembrar os clientes antigos sobre sua loja, um diferencial, por que a gente vende tanto, né? E que toda promoção tem que ter um prazo. Né? Tem que cumprir os prazos, montar estratégias de divulgação e de promoção, né? Escolher bem o tipo de promoção que vai ser feito, né? Pode ser uma promoção progressiva, compor de desconto, descontos promocionais, tradicionais, né? E medir os resultados, né? Se for um sucesso, pode se prorrogar por mais um tempo, né? E no final você vai chegar à sua conclusão se o seu anúncio, né, publicitário, se ele surtiu ou não o efeito desejado, se cumpriu ou não o papel esperado para isso, certo? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje, né? A gente vai deixar aí como atividade a resolução da página 40, 45.
46, tá certo? Aí depois você vai lá para a página 55, né, conforme a indicação aí, que é a leitura do texto. A vida é igual, matemática, se tá fácil, tá errado. Define muito esse momento até a 61. Então, vale a pena ler, vale a pena tentar fazer atividade. Um abraço carinhoso, até a próxima videoaula.